Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de segunda-feira, o título que nos traz é Preparando-se para a entrega da lei. Quando Deus manifestou a sua soberania, a sua majestade, a sua santidade, a sua divindade, Deus o fez, irmãos, ali no capítulo 19, para mostrar a Israel a santidade de sua lei. Deus é santo, a sua lei também é santa. Deus é justo, sua lei também é justa. Deus é eterno, sua lei também é eterna. O livro de Salmos, capítulo 119, diz assim: A tua lei permanece para sempre no céu. Ou seja, ela sempre existiu. Não existiu um momento em que a lei de Deus não existisse. É tanto que o próprio inimigo, né, ele foi transgressor da lei de Deus e por essa causa ele foi expulso. Quando o texto de João fala que o inimigo, que o diabo peca desde o princípio, porque ele é mentiroso e pai da mentira, ele é homicida. Onde a gente encontra a expressão do homicídio? Não seria isso, pelo menos ali, no sexto mandamento? Não matarás. Quando ele fala que aquele que comete pecado também transgride a lei, porque pecado é transgressão da lei. Então, a lei existia, sempre existiu, porque todos os seres criados por Deus são livres. Deus criou uma lei para dar ao ser humano a opção de se dedicar a ela, obedecer e ser protegido, ou desobedecê-la e transgredi-la e cair em condição lastimável. Deus criou a sua lei para mostrar a sua bondade, o seu caráter justo. E foi necessário, irmãos, que através dessa manifestação tão esplendorosa, né, uma teofania de Deus, ali naquele monte houve terremoto, trovões, relâmpagos e o monte fumegava, o fogo estava ali diante dele. Deus precisou realmente mostrar ali a sua soberania, mesmo que ele tenha sido revelado através das pragas no Egito, através da bondade de Deus de ter tirado o povo de lá e ter protegido no deserto, a abertura do Mar Vermelho, a sua provisão em fornecer ao povo água e pão, alimentação. Deus cuidou para que as suas vestes não se rasgassem. Então, Deus mostrou sua soberania e seu cuidado por todo o tempo. E agora ele coloca no conhecimento do povo aquilo que a Bíblia chama de decálogo. A Bíblia nunca usa a expressão os 10 mandamentos. Isso é um linguajar nosso. Mas é dito o decálogo, que quer dizer 10 palavras. Deca, 10 e logos, palavra. Lembra que em João fala isso, né? No princípio era a palavra. Só que ali, em João, está falando de palavra personificada. E logos, de Êxodo capítulo 19 e 20, está falando da palavra escrita. As 10 palavras escritas de Deus. Como também palavras pronunciadas, porque Deus não só falou das suas 10 palavras, mas ele mesmo as escreveu. Acho que é o Êxodo 31, verso 18, descreve que Deus escreveu os 10 mandamentos com a sua própria mão. Irmãos, essa é a única parte na Bíblia que não foi inspirada, porque o próprio Deus o escreveu. Inspirado é aquilo que o ser humano escreve. Deus inspira o ser humano e ele escreve de acordo com o seu intelecto. Mas a inspiração é divina, mas a escrita é humana. No tocante aos 10 mandamentos, é Deus quem escreve mesmo, não é nenhum ser humano. Além desse texto que eu citei para vocês, tem um outro aqui que fala também sobre isso. Olha, Êxodo 24, verso 12, também fala que foi escrito por Deus. Deuteronômio capítulo 5, verso 22, escrito pelo dedo de Deus. Sabe, irmãos, diante disso aqui, nós entendemos que Deus colocou a sua lei para um único propósito: proteger o seu povo, porque por trás de cada não de Deus existe uma bênção. Me permita falar uma coisa aqui. Embora a gente fale um pouco sobre isso com mais detalhes amanhã, quando Deus coloca os dois mandamentos que não têm a ver, ou melhor, os dois mandamentos que não têm a expressão não, o termo não, que é o quarto mandamento e o quinto mandamento, esses dois envolvem toda a lei. E eu entendo dessa maneira por quê? Quando o texto fala assim, lembra-te do dia do sábado para santificar. Aí fala, 6 dias fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, mas o sétimo dia descansou. Por isso que o Senhor abençoou. Só que quando ele fala assim, porque em 6 dias fez o Senhor, isso nos faz entender que Deus é o Deus Criador. E se eu reconheço Ele como Criador, eu vou saber quem de fato é Deus e vou obedecer por sua própria causa o primeiro, o segundo e o terceiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim, não fazer imagem de escultura e não tomar o seu nome em vão, porque Deus me criou. Eu sou uma criatura, eu sou uma pessoa que estou muito abaixo de Deus, então eu não devo perder o senso de que Ele me criou.
Então, com esse princípio, eu obedeço os 3 anteriores. Quando chega no 5º mandamento, honra o teu pai e tua mãe, que também não se encontra a palavra não. Essa honra envolve honra primeiramente aos seus pais e amor e respeito para com o seu próximo. E quando eu obedeço esse mandamento, eu vou obedecer ao próximo a ponto de não matá-lo, eu vou obedecer o próximo a ponto de não adulterar, e eu não vou também levantar falso testemunho, eu não vou cobiçar nada do meu próximo, eu não vou colocar a minha condição diante de Deus comprometida pela transgressão para com a lei do ser humano. Então, assim, em relação ao ser humano, nós entendemos que Deus realmente precisava fazer com que o povo tomasse consciência de quem era Deus. Por isso, essas manifestações tão esplendorosas da parte de Deus. Que Deus, irmãos, se revele para nós. Considere-se, a lei de Deus é a lei do amor, que nos protege, nos orienta e nos livra da maldade e da transgressão dessa lei. Unicamente, isso é feito por Cristo Jesus. O texto sagrado no capítulo 4 de João, primeira carta de João, verso 16, 4, verso 8, né? Aquele que não ama também não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então nós sabemos que Deus, em sua essência, ele é a própria pessoa do amor. E que através desse amor, ele nos deu a proteção com a sua lei. Vamos orar? Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor, por ter nos concedido a lei, a tua palavra, as 10 palavras, para que através dela conhecêssemos o teu amor. O Senhor pede para nos proteger através da obediência. Se nós obedecermos a ti, seremos protegidos e felizes em tua presença. Dá-nos a tua paz, Senhor, e nos dá coração convertido em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um ótimo dia de segunda-feira na presença do nosso Pai Celestial. E por favor, irmão, se inscreva no nosso canal, curta nossos vídeos e comente se assim você achar algo interessante do que você estudou, daquilo que você ouviu aqui. Forte abraço e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.